carioca Marco de Mello trabalhou pessoalmente com Bill Gates, se destacou no Vale do Silício, mas foi no Rio de Janeiro que criou uma das empresas mais inovadoras do mundo, a Psafe. A companhia produz antivírus para celulares, tem mais de 100 milhões de usuários no mundo e já recebeu aportes de 86 milhões de dólares. E depois de se consolidar no Brasil, a Psafe partiu para os Estados Unidos e tem crescido rapidamente por lá, onde ganha 30 mil novos clientes por dia. Os números são tão promissores que a companhia está próxima de valer 1 bilhão de dólares. O Marco vai contar para a gente todos os detalhes da empresa. Marco, prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Nos estúdios da B3, prazer é meu. No Moeda Forte. Eu queria que você me contasse um pouco isso. Você trabalhou pessoalmente com Bill Gates. Como é que foi essa tua entrada no mundo da tecnologia? Então, eu me formei no Rio de Janeiro, sou carioca, nasci e cresci no Brasil, me formei no Rio em engenharia da computação na PUC e fui fazer um curso em Boston, no MIT, em 1992. Na época, você imagina, não havia internet, não havia nada disso. A gente estava ainda embrionário, né? Embrionário, a coisa era discada, modem, etc. E eu fiquei trabalhando numa empresa britânica ao longo daquele curso. Por 4 anos fiz um projeto de alta visibilidade para a Olimpíada de 96 em Atlanta. E aí, dessa Olimpíada, surgiu essa oportunidade da Microsoft. Eu recebi uma ligação, fui entrevistar com a Microsoft, recebi uma oferta irrecusável, me mudei para Seattle e fiquei 10 anos trabalhando na Microsoft, de 96 a 2006. O primeiro projeto, que foi um projeto que eu entrei já no teste por fogo, eu já entrei assumindo a liderança da aquisição da Hotmail. Do e-mail, do Hotmail? Do Hotmail. Eu fiz a aquisição da empresa e eu montei o Hotmail dentro da Microsoft nos primeiros 3 anos dentro da empresa. Todo mundo que usa Hotmail no mundo inteiro hoje passou pelas suas mãos ali, o produto passou pelas suas mãos. Toda a aquisição, toda a reestruturação, toda a arquitetura, toda a segurança do serviço, que é uma área de tecnologia que eu sempre tive muita paixão em relacionamento foi com segurança e escalabilidade. A gente arquitetou o Hotmail de uma forma que até hoje continua sendo o maior sistema de e-mail via internet, de web e-mail do mundo, ainda é maior que o Gmail, com o número de usuários, e também muito melhor em termos de segurança, né? Hoje ainda é o melhor sistema gratuito de e-mail em termos de segurança e privacidade no planeta. É um projeto do qual tenho muito orgulho e foi de um sucesso tremendo que alavancou minha carreira na Microsoft. O relacionamento com Bill Gates foi muito positivo com relação a esse projeto e ele me passou um desafio ainda maior, digamos assim, que na época foi reestruturar toda a segurança do Windows. Então eu assumi o grupo de segurança do Windows e trabalhei na reformulação da segurança do Windows no sistema operacional XP, que foi lançado no XP SP3 e depois virou a base do Windows 7. Todos os dois foram as versões mais bem-sucedidas e maior número de instalação do Windows até recentemente, até o Windows 10, que tem sido uma evolução. E foram projetos de alta visibilidade, que me ajudaram muito. No final das contas, a Microsoft acabou pagando pelo meu MBA, minha cidadania, que eu acabei virando cidadão americano por conta de trabalhar nesse projeto e ter o apoio e o patrocínio da empresa. Você fez MBA lá também? Fiz MBA lá, na Wharton, e também a cidadania que a Microsoft patrocinou, digamos assim, né? Um processo que foi bem longo. Mas acabou dando tudo certo, eu tive um aprendizado muito grande dentro da empresa. Foi uma escola para mim, uma inspiração enorme ter acesso ao Bill na época e ter aprendido com ele muita coisa num período em que a internet estava se formando, nos anos formativos. Eu via Google quase falir e se recuperar com o investimento da Sequoia e se tornar uma maior empresa de busca na internet, né, de busca patrocinada, que foi um modelo que eles nem haviam inventado, mas sim copiado, mas fizeram de uma forma ainda tão melhor. Então eu vi isso tudo acontecer de perto lá, dentro da Microsoft, no período de 96 a 2006, olhar para trás, foi o período onde a internet realmente acelerou e deu aquele inicial boom enorme, né? E como é que era trabalhar com o Bill Gates, pessoalmente com o Bill Gates? Olha, nos projetos que eu tive acesso a ele pessoalmente, era muito inspirador, muito desafiador, muito difícil, né? Uma pessoa de extremo foco, e ele sempre sabia mais do meu projeto do que eu. Apesar de eu trabalhar no projeto, ser líder do projeto, ele ter mais centenas e centenas de outros projetos com que se preocupar. Era uma relação muito assustadora nesse ponto. Eu sempre ficava muito surpreso o nível de detalhe que ele conseguia questionar e desenvolver numa discussão, um review, onde eu esperava discutir pontos de alto nível, pontos globais, né, do projeto, do custo, projeto de previsão de receita, impacto ao usuário, etc. Não, ele ia no nível técnico detalhado, profundo, e sempre com foco primordial no que o usuário
teria de experiência e qual seria a recepção e a percepção do usuário final. Antes de discutir receita, custo, lucro, prejuízo, ele estava sempre muito preocupado com isso, com como seria a recepção do usuário e a experiência do usuário. Uma pessoa inspiradora, acho que um indivíduo que poucos vão discutir ou debater, mudou o planeta e mudou a história. Hoje, se a gente tem um celular na mão, que é um smartphone, é porque a Microsoft existiu. Se parar a pensar, se não fosse a Microsoft, a ideia de dispositivos de computação pessoal não existiriam, né? Então, para mim foi uma escola que não tem preço. Eu guardo com muito carinho a memória, apesar de toda a dificuldade, todos os desafios, as incontáveis horas e noites viradas, eu digo que valeu muito a pena. Um brasileiro comandar 2 projetos tão importantes como esse nos Estados Unidos, liderar a equipe global, teve preconceito? Foi difícil? Como é que seus pares e os seus subordinados olhavam isso? Houve um pouco de tudo. Eu via aquelas pessoas que sim olhavam aquele olhar de quem é esse brasileiro, quem é esse cara, por que ele está aqui. E o outro lado da moeda também existia. As pessoas que adoravam o fato de que eu tinha um sotaque um pouu diferente, e que eu tinha uma personalidade diferente, e que eu era muito direto, e que eu não ficava dançando em volta dos assuntos, e que tinha um meu jeito de ser que realmente... A personalidade brasileira é única, é diferente, e eles adoravam isso. Então havia um pouco de tudo, mas sem dúvida que no início houve executivos que questionaram: quem é você, o que você está fazendo aqui, por que você está me dizendo isso? Houve uma resistência, mas isso foi sendo quebrado. Eu acho que é muito do fruto do seu trabalho. A Microsoft tinha uma cultura muito de resultado. Então, inicialmente, eu não tinha resultado para mostrar. Então, houve muito mais questionamento com relação à minha origem, ao meu nível de conhecimento, etc., logo no início. Mas após a Hotmail e logo no início do relacionamento que eu tive com o Dave Cutler no sistema central do Windows, nós estávamos direcionando 8.000 programadores naquele projeto. Imagina, eu estava pareado com um indivíduo que é o líder de arquitetura do Windows, tocando um projeto que afetava 8.000 programadores diariamente. Então, e quantos milhões de milhões e milhões de usuários no né? mundo inteiro. Então, mas eu estou falando de 8.000 programadores, tá? Não estou falando do time como um todo, não. Isso é só gente programando. Então, havia uma repercussão enorme de tudo aquilo. Então, houve um questionamento muito forte, mas aos poucos, conforme os resultados foram aparecendo, né, e você vai entregando os resultados, as pessoas começam a não só te respeitar, mas também a te apoiar muito mais. Então, era uma empresa muito focada em resultado. E por que você resolveu sair? Você saiu em 2006? Eu saí em 2006. Depois de 10 anos, eu senti que eu já havia aprendido tudo que eu tinha que aprender na Microsoft. A empresa havia mudado radicalmente. Eu vivi os anos escuros e sombrios da direção do Ballmer, né, do Steve Ballmer, que foram anos difíceis para a Microsoft. Agora, com o Satya Nadella, a empresa é outra. Acho que ela está com muito mais no perfil semelhante ao que havia de inovação dos anos de ouro da direção do Bill Gates, agora sob o Satya Nadella. Então, estou muito feliz com o que está acontecendo com a Microsoft como ex-acionista ou ex-executivo da empresa. Mas durante aquele período final da minha carreira, os últimos 5 anos foram muito desafiadores, porque a direção do Ballmer era muito difícil. E eu já havia sentido que a empresa havia mudado muito, muita politicagem estava acontecendo, e eu já não estava sentindo o ritmo de inovação que no início, dos 5 anos iniciais, era incessante. E nos segundos 5 anos, vou dividir em 2 metades, primeiros 5 anos e segundos 5 anos, meus 10 anos lá, eu senti que havia diminuído esse ritmo. Então, para mim, o brilho já não era tão atraente. E eu sentia essa coceira muito grande de empreender. Eu queria aprender a montar uma empresa. Eu queria aprender a criar uma plataforma do zero e levar um business da ideia ao resultado, né? Então, e por que você voltou para o Brasil? Eu antes disso passei por uma experiência em Los Angeles, que eu saí da Microsoft, eu fui para LA, eu montei como CTO, na verdade, eu me juntei a uma empresa de publicidade, que eu queria aprender o mercado de publicidade e montar uma plataforma focada em nuvem, que trouxesse receita por publicidade. Eu queria aprender esse negócio. E deu certo essa empreendida em Los Angeles, nós vendemos a tecnologia para uma empresa britânica, e em 2010 eu então levantei capital para vir para o Brasil. E aí entra para a sua pergunta, por que vir ao Brasil, por que empreender aqui? No momento eu havia percebido que a internet no Brasil estava crescendo muito, muito rápido, falando em final de 2010, mas ainda assim havia um campo de oportunidade imenso.
Então, o que eu senti era que o Brasil estava passando por um ponto de inflexão em termos de tecnologia, especialmente tecnologia internet, que criaria um leque de oportunidades para empreendedores, ainda mais gente com experiência, muito forte. Então, eu senti que era um bom momento, apesar de não saber absolutamente nada do mercado brasileiro em termos de execução, dia a dia, né? Em termos de empreender aqui, o que significa, eu nunca havia trabalhado no Brasil, né? Eu saí do Brasil como estudante e voltei como empresário, então eu nunca tive carteira de trabalho aqui no Brasil, eu não sabia nem o que era isso. Você era como se fosse um estrangeiro vindo para o Brasil. Um estrangeiro vindo para o Brasil, literalmente. Eu entrei de volta aqui em final de 2010, eu lancei a PSafe no Brasil em 2011, e eu vim com 2 sócios, cofundadores também americanos, eu já era cidadão na época, eu tenho dupla cidadania. Então nós 3, literalmente 3 gringos, entre aspas, entrando aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para montar uma empresa de segurança pela internet. Aqui no Brasil foi muito difícil, como você pode imaginar. Tudo que podia dar errado, deu errado, como é normal para empreendedores aqui no Brasil, como a lei de Murphy exige, né? E assim como a burocracia ou a burocracia brasileira também impõe, a gente passou por aquele processo todo que você pode imaginar. O que deu errado? Tudo que você pode pensar em termos de conseguir abrir uma conta bancária. Né? Apesar de a gente ter milhões de dólares em capital, nenhum banco queria abrir a nossa conta, porque a burocracia dos bancos era tamanha que eles achavam que nosso dinheiro era lavagem de dinheiro, eles não conseguiam acreditar que o dinheiro era lícito. Não, é lícito, é de fundo de investimento do Vale do Silício. O dinheiro não é roubado, não é lavagem de dinheiro, então a gente teve que provar a origem do capital antes de sequer conseguir abrir uma conta bancária. E conseguir estabelecer a empresa, que era uma SA, sempre foi uma SA desde o início. Então, o processo de montar a estrutura societária, um programa de divisão de ações para as futuras contratações, que é o programa de divisão acionária que nós temos, isso também era difícil na época. Em 2010, poucas empresas davam ações para todos os seus funcionários, poucas SAs faziam isso. A PSafe tem como regra, todos os nossos sócios colaboradores recebem ações. Eu não tenho empregados, eu tenho apenas sócios colaboradores. Então, todo esse processo foi extremamente difícil, mas conseguimos. O importante é perseverar. E você já chegou com capital para montar a empresa. Já com capital para montar a empresa. Eu levantei capital no Vale do Silício. Antes mesmo dela existir. Antes dela existir. Eu levantei capital com uma apresentação em PowerPoint. Com 7 slides, eu levantei 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. Focando na PSafe, ela já foi criada focando no mercado de telefonia celular? Não, ela foi criada focada no mercado de segurança para a internet. Segurança para usuários finais, inicialmente para a plataforma Windows, né? E nós pivotamos rapidamente para Android. Então nós fizemos um pivô da empresa, em 2013 nós pivotamos para a plataforma mobile, para Android, e em janeiro de 2014 nós lançamos o que é hoje o nosso principal produto, que é o Defender, né? O PSafe Defender, que é para Android, que é o nosso produto de segurança e privacidade e otimização do aparelho, que nós temos mais de 100 milhões de usuários mundialmente. E esse produto foi lançado em janeiro de 2014. Mas no início, de 2011, 2012, 2013, nós focamos em criar a infraestrutura em nuvem, todo o back-end, toda a parte de servidores e toda a parte de administração de área e também o laboratório de segurança, de pesquisa, etc., focado ainda na plataforma Windows. E quando nós pivotamos para Android, nós já tínhamos tudo isso montado. Então nós levamos 3 anos montando a estrutura, que era o mais complexo em termos de segurança, né? Uma estrutura distribuída em nuvem, com o laboratório de segurança, com a parte de pesquisa, com a parte de inteligência e análise de dados, etc. O que não era ainda chamado de inteligência artificial, mas era chamado apenas de pesquisa e análise de dados profunda, que nós fazemos diariamente desde o início da empresa. Então, quando nós criamos o produto Android, nós já tínhamos tudo isso montado e o pivô foi muito rápido. Maravilha. Vamos falar sobre isso mais no próximo bloco. Perfeito. Muito obrigado, Marco. Obrigado. E no próximo bloco conversaremos sobre a criação da PSafe.